Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Renato, bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá com dados aqui da nossa imprensa publicada hoje, com atualização até os dados de novembro. Então, bom, começo pelo crédito ampliado, né, na tabela 1. Em novembro, o crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 1,9% e atingiu um saldo de 18,2 trilhões de reais. Esse saldo equivale a 156% do PIB. Entre os componentes do crédito ampliado, em termos nominais, destacaram-se as captações no mercado internacional, que compõem ali a dívida externa, e cresceram 4,9% no mês. Mas é importante observar que nesse mês, né, esse crescimento foi um reflexo da depreciação cambial de 4,8%, que foi observada aí no período. Então, ah, você teve, quer dizer, 4,8% de depreciação cambial, quer dizer, a alta do dólar, e o crescimento desse saldo foi de 4,9% no mês, quer dizer, praticamente todo o crescimento se deveu a essa depreciação cambial. Então, outra forma de pensar nisso é que, vamos dizer, o valor em dólares dessa captação internacional deve ter se mantido praticamente estável, o valor em reais cresceu 4,9%, né? Mas aí justamente por conta do efeito do câmbio, tá? Então esse efeito vai aparecer nas variações em 12 meses, no crescimento também das captações externas das empresas e a gente vai comentando a seguir. O outro componente que teve um crescimento mais importante foram os títulos de dívida, cujo saldo cresceu a 1,2% no mês. Se considerarmos a variação nos últimos 12 meses, o crédito ampliado cresceu como um todo 14,9%, né? Mais uma vez impulsionado em termos nominais pelo saldo da dívida externa, que cresceu 24,1%, porém refletindo uma depreciação cambial de 22,7% nos últimos 12 meses, que foi determinante para o crescimento desse saldo de captações externas. Os títulos de dívida cresceram 15,3% nos últimos 12 meses e os empréstimos totais cresceram 10,4% nesse período. Ainda na tabela 1, né, agora olhando um pouco mais especificamente para o crédito ampliado para as empresas, o saldo total desse crédito atingiu 6,5 trilhões de reais, que equivalem a 55,5% do PIB, e esse saldo cresceu 2,6% no mês. Novamente, em termos nominais, destacaram suas captações externas, cresceram 4,5%, lembrando, 4,8% de depreciação cambial, e os títulos de dívida, cujo saldo e os títulos de dívida privados, né, cujo saldo cresceu 1,5%. Nos últimos 12 meses, o crédito ampliado às empresas cresceu 18,2%, e a principal contribuição, nesse caso, veio da expansão de 27,5% nos títulos de dívida. Esse número, depois mais adiante, a gente deve voltar a fazer menção a ele quando a gente olhar a evolução lá do crédito de capital de giro, expirações de capital de giro para empresas com prazos longos, né, com prazos acima de 365 dias. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, então. Por fim, ainda na tabela 1, o crédito ampliado às famílias alcançou o saldo de 4,2 trilhões de reais, correspondentes a 35,8% do PIB, com elevações de 1,1% no mês e de 11,8% em 12 meses.
Então, passando, deixando o crédito ampliado, passando para as estatísticas de empréstimos e financiamento do Sistema Financeiro Nacional, a partir da tabela 2, nós vemos que o saldo dessas operações alcançou 6,3 trilhões em novembro, teve um aumento mensal de 1,2%. Né? Então, 6,3 trilhões de reais, aumento de 1,2% no mês. Esse crescimento teve contribuições semelhantes entre os segmentos componentes, né? Os saldos do crédito livre cresceram 1,2% no mês e os de crédito direcionado cresceram 1,1% no mês. Crescimento bastante equilibrado entre esses dois segmentos. Na comparação com novembro do ano passado, né, os últimos 12 meses, o crédito livre cresceu 10,3% e o crédito direcionado cresceu 11,3%. Se olharmos a abertura agora entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, né, que a gente vê na tabela 3, o crédito a pessoas jurídicas cresceu 1,4% no mês, ou 9,3% nos últimos 12 meses, enquanto que o crédito a pessoas físicas cresceu 1% no mês e 11,6% em 12 meses. Tá? Nessa comparação com de novembro de 2023, olhando agora, voltando para total de crédito, o crédito total do sistema financeiro, a gente vê que, né, esse crédito total cresceu 10,7% em 12 meses, e esse resultado é semelhante ao que tinha sido observado no mês anterior, quando a expansão havia sido de 10,6% nessa comparação interanual. Então, houve uma pequena aceleração de 10,6% para 10,7%, na verdade, um ritmo bastante estável. E é isso que eu chamaria atenção, quer dizer, desde junho desse ano, a expansão do crédito em 12 meses tem oscilado num intervalo pequeno, né, entre 10,4% e 10,7%. Isso demonstra, portanto, um ritmo de crescimento bastante estável nesse período. Né? Isso são desde junho para cá, portanto, os últimos 6 meses de dados aí que a gente percebe essa estabilidade relativa. Quer dizer, um crescimento, né, um crescimento em torno de 10,5% ao ano, mas num ritmo estável, né? Esse é o ponto. Comentando um pouco sobre as concessões, na série de dados nominais, as concessões atingiram um volume aí de 609,3 bilhões no mês de novembro, mas na série de sazonalizada, né, onde vai buscar ali a variação, ver a evolução das concessões de crédito no mês, a gente vê uma redução de 0,7%. Isso para o crédito total. Nas operações com pessoas jurídicas, total de crédito para pessoas jurídicas, as concessões dessazonalizadas recuaram 0,6%, e no segmento de pessoas físicas, o recuo foi de 1,5%, ou seja, nas séries dessazonalizadas, as concessões diminuíram 0,7% no total, sendo 0,6% para pessoas jurídicas e 1,5% para pessoas físicas. Por outro lado, se considerarmos as concessões acumuladas em 12 meses, né, comparativamente às concessões acumuladas em 12 meses até novembro do ano passado, aí nós vemos um crescimento de 14,5%, com abrindo por componentes um crescimento de 16,4% no crédito para pessoas jurídicas e de 13% no crédito às pessoas físicas. Então, as concessões acumuladas em 12 meses tiveram um crescimento importante, 14,5% no total, mas na série dessazonalizada, variações mensais, a gente vê as reduções aí que eu mencionei. Podemos dar uma olhada nas taxas de juros, né? Visão geral sobre as taxas de juros. A gente vê que a taxa média das concessões de crédito se situou em 28,6% ao ano, teve uma elevação de 0,5 ponto percentual no mês, e na comparação interanual, uma redução de 0,5 ponto percentual. Tá? Então,
taxa no mês subiu 0,5%. Taxa, olhando em relação ao novembro do ano passado, ela caiu 0,5 ponto percentual. Isso a taxa média geral de todo o crédito, incluindo PSPF, PJ, livres e direcionados. Olhando para o total das operações de pessoas físicas, a taxa média de juros subiu também 0,5 ponto percentual em novembro. Ela se situou em 33% ao ano. E nos últimos 12 meses, essa taxa média teve uma diminuição de 1,0 ponto percentual. Tá? Uma queda, portanto, de um ano para cá, mas uma elevação no mês de novembro. Isso, total de pessoas físicas. Total de pessoas jurídicas, a taxa média ficou em 19,4%, e teve altas aí de 0,4 ponto percentual no mês e de 0,1 ponto percentual nos últimos 12 meses. O spread, né, agora do crédito total, o spread geral das taxas de juros, aumentou 0,2 ponto percentual no mês, foi para 18,6 pontos percentuais, e teve um recuo nos últimos 12 meses de 1,4 ponto percentual. Então, né, uma redução nos últimos 12 meses, na comparação com novembro do ano passado, de 1,4 ponto percentual, um pequeno aumento de 0,2 ponto percentual no mês de novembro. O spread no segmento de pessoas jurídicas diminuiu 0,2 ponto percentual no mês e aumentou 0,3 ponto percentual no segmento de pessoas físicas. Então, aumentou um pouco mais, aumentou um pouco para pessoas físicas, diminuiu um pouco para pessoas jurídicas. No geral, tivemos um aumento de 0,2 ponto percentual. Olhando agora taxas de juros, especificamente para o crédito livre, a gente vê que para o total do crédito livre, a taxa média permaneceu estável no mês, né, em 41% ao ano, e ela, na comparação interanual, mostra uma elevação de 0,7 ponto percentual. Nas operações de crédito livre para pessoas jurídicas, no mês houve um aumento de 0,4 ponto percentual e uma redução de 0,6 ponto percentual em 12 meses. Né? Essa taxa de crédito livre PJ, pessoas jurídicas, ficou em 21,8% ao ano. As operações de crédito livre para pessoas físicas, cuja taxa média está em 53,4%, tiveram uma alta de 0,8 ponto percentual no mês e, porém, uma queda de 1,4 ponto percentual nos últimos 12 meses. A inadimplência do crédito total se situou em 3,1%, um recuo de apenas 0,1 ponto percentual no mês, um recuo um pouco maior, 0,3 ponto percentual nos últimos 12 meses. No crédito livre, a taxa de inadimplência ficou em 4,3%, com reduções de 0,1 ponto percentual no mês e de 0,5 ponto percentual nos últimos 12 meses. No crédito direcionado, aumento de 0,1 ponto percentual, aumentos de 0,1 ponto percentual tanto no mês quanto em 12 meses. Se a gente olhar em relação a outubro, em relação a novembro do ano passado, nos dois casos, ela subiu 0,1 ponto percentual, a inadimplência do crédito direcionado. Mas são números, são variações pequenas. Uma visão geral da inadimplência é que ela permanece bastante estável e em patamares baixos, né, em todas as dimensões que a gente está comentando agora. Bom, podemos passar um pouco para uma visão um pouco mais detalhada das modalidades de crédito, começando pelo crédito livre para pessoas jurídicas, tabela 6, se não me engano. A tabela fechada aqui, mas a gente vê ali a primeira modalidade que aparece na primeira coluna, também a que merece talvez mais destaque nesse mês, são os descontos de duplicatas e recebíveis. Essa modalidade teve um aumento de 7,1% no saldo no mês de novembro. Esse saldo também cresceu 14,3% nos últimos 12 meses. Né? Essa modalidade tem um saldo de 197,4 bilhões,
quase 200 bilhões de reais. Esse aumento no mês, ele deve estar associado, vamos dizer, a um aquecimento da atividade econômica nesse período. Existe uma sazonalidade nessa modalidade, mas ela não é, vamos dizer, o aumento sazonal normalmente acontece a cada 3 meses, e ele deveria ser, ele é esperado para dezembro, assim como aconteceu em setembro. Novembro não é normalmente um mês de sazonalidade mais forte, mas de alguma forma, assim, o que a gente põe aqui, quer dizer, houve um aquecimento, existe Black Friday que aquece um pouco a economia também nesse período, e isso deve ter justificado esse aumento tanto excepcional dessa modalidade. As taxas de juros dos descontos de duplicatas e recebíveis ficaram estáveis no mês, em nível de 16,5%, e elas recuaram 2,1 pontos percentuais na comparação interanual. A inadimplência dessa modalidade está estável em 0,6%, bastante baixa, portanto. Isso no mês, né? Na comparação interanual, um recuo importante de 4,2 pontos percentuais, que aí a gente atribui aquele caso do problema lá da grande loja de varejista, que vocês sabem, que já ficou para trás, e isso, digamos, está por trás dessa redução mais forte na inadimplência nos últimos 12 meses. A outra modalidade que a gente pode ver em seguida é a antecipação de fatura de cartão, né, um aumento do saldo, uma expansão do saldo de 0,6% no mês, e de 9% em 12 meses. A taxa de juros dessa modalidade é baixa, né, 13,3% ao ano, teve um aumento de 0,3 ponto percentual no mês, e um recuo de 0,5 ponto percentual nos últimos 12 meses. Sobre o capital de giro, né? O capital de giro é normalmente a modalidade mais importante do crédito livre para pessoas jurídicas, né? Tem o saldo mais expressivo. São aquelas operações sem uma destinação específica, não está associada a financiamento de um determinado bem, tem um determinado tipo de utilização, é um recurso para livre utilização das empresas, né? Uma operação mais genérica, digamos assim. Tem ali 3 submodalidades, né? As duas mais importantes são aquelas de prazo até 365 dias e a outra de prazo acima de 365 dias. No conjunto, né, o saldo total dessas modalidades aí, o saldo cresceu 0,3% no mês, cresceu 4,4% em 12 meses. São crescimentos modestos. Mas o comportamento é diferente nas operações de prazo mais curto e nas de prazo mais longo. Nas operações de prazo até 365 dias, os saldos cresceram 6,6% no mês e cresceram 55,6% em 12 meses. Enquanto nas operações com prazo acima de 365 dias, um comportamento bem mais moderado, uma redução de 0,6% no mês e uma redução de 0,9% em 12 meses. Então, ou seja, comportamentos bem distintos, né, nessas duas submodalidades. A gente vê um comportamento semelhante quando se olharmos as concessões, né, em 12 meses, no acumulado de 12 meses, as concessões aumentaram 29,7% nas operações de até 365 dias, e elas aumentaram 6,4% nas operações com prazo acima de 365 dias. Então, é essa diferença, né? E, sobretudo, essa evolução mais moderada aí nas operações de longo prazo, que é uma modalidade importante, com saldo superior a 400 bilhões de reais, sugere que esteja havendo uma migração para outras modalidades ou outras formas de captação, em particular assim, na forma de emissão de títulos. E aí eu faço menção à tabela 1, ao crédito ampliado, né, como eu tinha comentado lá atrás,
A gente olha no crédito ampliado para as empresas e a gente vê ali que o saldo dos títulos privados cresceu 24,8% nos últimos 12 meses. Então, ou seja, a hipótese é que, pelo menos as maiores empresas, grandes empresas que têm um acesso tem mais fácil ao mercado de capitais, têm melhores condições para acessar o mercado de capitais, têm buscado a emissão de títulos, talvez de forma a substituir operações de crédito normal, empréstimos de capital de giro, né, que normalmente vinham sendo utilizados em períodos anteriores. Então, essa é uma hipótese que a gente tem considerado e tem comentado já também em notas passadas. Ainda no capital de giro, né, sobre as taxas de juros, podemos comentar, quer dizer, no curto prazo, as operações abaixo de 365 dias, a taxa subiu 0,9 ponto percentual no mês e se situando em 18,6%, enquanto nas operações com prazo acima de 365 dias, a taxa média aumentou 1,1 ponto percentual e alcançou 22,8% ao ano. A inadimplência permaneceu estável, tanto nas operações até um ano, né, uma inadimplência de 1,8%, quanto nas operações de prazo superior a 5,2%. Só mencionar aqui, né, assim, também uma hipótese é essa migração, né, que eu comentei, mas existem outras possibilidades. Por exemplo, a hipótese de que, em alguns casos, operações de prazo mais longo, tomadores estejam preferindo tomar em prazo mais curto, que é uma possibilidade, em alguns casos. A gente não tem, digamos, rastreadas as operações para identificar o que era uma operação, para onde exatamente ela foi. O que a gente vê são variações aí nos dados, né, as mesmas que vocês estão vendo. Então, a gente tem a hipótese principal de uma migração do crédito, digamos, crédito normal, né, dos empréstimos para captação via títulos de dívida. Essa é a principal hipótese. Um rápido comentário sobre as operações de crédito direcionado para pessoas jurídicas. O saldo total desse segmento cresceu 1,5% no mês, 9,3% em 12 meses, e a principal modalidade nesse segmento são as operações com recursos do BNDES, cujo saldo em novembro cresceu 1%, e nos últimos 12 meses cresceu 7,2%. Tá? Passando para o crédito livre a pessoas físicas, tabela 7, a partir da tabela 7, o saldo de pessoas físicas com recursos livres, né, cresceu 1,1% no mês, cresceu 11% em 12 meses. E entre essas modalidades, uma das mais importantes é o crédito consignado, tem um saldo total de 676,7 bilhões de reais, e essa modalidade teve no conjunto, aí, no total, uma expansão de 0,4% no mês, e em 12 meses uma expansão de 8,2%. No mês, tivemos aumentos de 0,7% nas operações para beneficiários do INSS e de 0,3% nas operações consignadas, nas operações de crédito consignado para servidores públicos, né, ativos e inativos. As concessões, né, acho que elas mostram de forma mais clara, né, os dados de saldo já sugerem, e as concessões mostram de uma maneira mais clara, uma moderação, até um recuo, né, na evolução dessa modalidade, especificamente no mês de novembro. As concessões de crédito consignado recuaram 12,7% no mês e foram reduções em todas as três submodalidades. Esses dados não são dessazonalizados, são dados nominais, então o principal fator parece, um fator importante, pelo menos, se não o principal, é o fato de que tivemos em novembro 4 dias úteis a menos que em outubro. Isso, é claro, isso afeta as concessões, não só nessa modalidade, mas
em várias, talvez todas, mas é importante lembrar que 4 dias úteis de um total de 22, que é o, vamos dizer, um mês padrão, né? Então você tem quase 20% aí de menos dias úteis, e isso acaba afetando as concessões de crédito. É algo que a gente está acostumado a acompanhar. Eu não tenho dado de sazonalizado de crédito consignado, né? Seria uma pergunta muito perfeitamente cabível nesse momento, mas a gente não tem esse dado. As concessões, só para ter talvez uma visão mais geral do crédito consignado, dessa evolução, as concessões acumuladas em 12 meses, comparativamente as acumuladas nos 12 meses anteriores, tiveram um aumento de 17,4% no conjunto, no total do crédito consignado. Então, a evolução, digamos, ela se manteve forte, né? Uma evolução, um crescimento expressivo, mas com um recuo agora importante no mês de novembro, e possivelmente motivado, entre outros fatores, pelo menor número de dias úteis nesse período. Taxa de juros do crédito consignado ficou estável em 21,6%, teve uma redução de 2,6 pontos percentuais em 12 meses, e a inadimplência do consignado, no geral, ficou estável em 2,3%. A outra parte do crédito pessoal, né, que são as operações de crédito pessoal não consignado, também é uma modalidade bastante importante, tem um saldo importante e é bastante utilizado pela população em geral. O saldo teve um crescimento de 1,2% no mês e teve um crescimento de 19,5% em 12 meses. As concessões dessa modalidade também recuaram no mês, 11,9%, mas na comparação interanual, o crescimento foi de 28,3%, crescimento bastante expressivo. As taxas de juros aumentaram 2,1 pontos percentuais no mês e 5,4 pontos percentuais em 12 meses, e situando-se em 99,3% ao ano. Importante comentar, né, essa taxa é alta, mas assim, é importante comentar que nessa modalidade, nessa classificação, estão incluídas aí vamos dizer, uma variedade razoavelmente grande de operações de crédito, né? Vocês têm, por exemplo, aí antecipações de 13º salário, antecipações de imposto de renda, antecipações de saque do FGTS, operações de home equity, que são aqueles financiamentos, aqueles empréstimos pessoais, nos quais o tomador de crédito utiliza um imóvel próprio como garantia da operação, e por isso tem uma taxa de juros bastante mais baixa, né? Mas entram aí também, digamos, aquelas operações sem nenhuma garantia, operações de CDC, como eram chamadas, né? Crédito para livre utilização pelas pessoas e eventualmente sem garantia, sem outras condições favoráveis aí, né, que pudessem resultar numa taxa de juros mais baixa. Então, no fundo, no todo, o que eu quero dizer é que assim, existe uma gama grande de operações que são classificadas nessa modalidade. Isso explica a existência, digamos, aí de taxas de juros, em alguns casos muito baixas, e em outros casos bastante altas. E, no todo, na média, a gente tem uma resultante de taxa de juros aí que é elevada, próxima de 100% ao ano. Outra modalidade importante em termos econômicos, né, é a aquisição de veículos, os financiamentos para aquisição de veículos, cujo saldo cresceu 1,5% no mês e 21,9% em 12 meses. As concessões dessa modalidade tiveram uma redução de 8,9% no mês. Né? Tudo isso a gente vocês vão ver ao longo das modalidades, né, por reduções importantes no mês, aí no dado nominal. Mas as concessões no acumulado de 12 meses cresceram 36,3%. As taxas de juros dessa modalidade subiram 0,5 ponto percentual no mês e subiram 0,4 ponto percentual em 12 meses, situando-se em 26,4%. A inadimplência
diminuiu 0,1 ponto percentual, né, uma pequena redução, e se situou aí, em 4,4%, né, para essa modalidade. E o recuo em 12 meses, né, em 12 meses a inadimplência diminuiu 1 ponto percentual, 1,0 ponto percentual. Por fim, o cartão de crédito, né, o cartão de crédito você sabe, tem um rotativo, tem um cartão de crédito parcelado, tem as operações sem juros, né, que a gente chama de à vista, e no total as operações de cartão de crédito tiveram tiveram um crescimento de 1,7% no mês. Esse crescimento, né, nas submodalidades houve um crescimento de 2% na crédito à vista, as operações parceladas ou não, mas de qualquer forma sem juros, né, um crescimento de 1,1% no saldo do rotativo, um crescimento de 0,5% no saldo do cartão de crédito parcelado. Nos últimos 12 meses, o saldo total do cartão de crédito aumentou 7,7%, aumento de 8,3% no cartão de crédito parcelado e de 9,5% no cartão de crédito à vista. No cartão rotativo, o saldo diminuiu, se reduziu em 4,4% nos últimos 12 meses. As taxas de juros do cartão de crédito rotativo subiram 6,9 pontos percentuais no mês, subiram 11 pontos percentuais em 12 meses, e se situaram em 445,8% ao ano. No parcelado, a taxa mais baixa, uma taxa média de 183,3%, teve um aumento de 3,3 pontos percentuais no mês, mais um recuo de 12,4 pontos percentuais em 12 meses. A inadimplência segue elevada no rotativo, né, atingiu 53,8%, teve uma redução de 1,2 ponto percentual no mês. Por fim, pessoas físicas, né, agora só saindo do crédito livre, pessoas físicas com recursos direcionados, o saldo total ali cresceu 0,9% no mês e cresceu 12,4% em 12 meses. Nesse segmento, né, o mais importante, as operações mais relevantes ali são os financiamentos imobiliários, tem um saldo de 1,2 trilhão de reais, e o saldo dessa modalidade cresceu 0,9% no mês, cresceu 12,4% nos últimos 12 meses. Por fim, o endividamento das famílias ficou em 47,9% em outubro, teve uma redução de 0,1 ponto percentual no mês e uma redução de 0,2 ponto percentual em 12 meses. Então, portanto, pode-se considerar relativamente estável também o nível do endividamento das famílias, né? Lembrando que tanto o endividamento quanto o comprometimento de renda são referidos aí em termos vamos dizer, do crédito do sistema financeiro em relação aos rendimentos das famílias. Não tem outras formas digamos, de dívida incluídas nesses indicadores. O comprometimento de renda, então, né, citou-se em 26,3% no mês. Os dados mensais aqui são de outubro, tá? Não são de novembro. Tem uma defasagem de um mês a mais do que o restante dos dados. E isso é normal, porque isso decorre da disponibilidade de dados sobre a renda das famílias, né, que são dados obtidos lá a partir do IBGE, e existe uma defasagem na disponibilidade de dados que não permite que a gente tenha esse cálculo desses indicadores para o mês de novembro agora, por exemplo, tá? Mas essa é a normalidade, não há nada de excepcional nesse caso. Então, só voltando, o comprometimento de renda das famílias situou-se em 26,3%, com reduções de 0,1 ponto percentual no mês e de 0,5 ponto percentual em 12 meses. É isso que eu tenho, né, para apresentar. No texto da tabela, texto da nota, vocês têm disponível aquela tabela com os indicadores ali de juros acumulados, né, em relação às dívidas no cartão de crédito, correspondem lá
ao acompanhamento dos efeitos ali da Lei 14.690, que também são conhecidos também essas regras aí que se conhece como regras do muro inglês. Tá? Mas vocês devem ter olhado, então os dados estão lá disponíveis. Era isso que eu tinha, eu passo a palavra para a Adriana e o Thiago para as perguntas. Obrigada, Renato. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mão que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar. Nome e veículo que representa. Até o momento, sem perguntas, Renato, aguardamos um pouco. Chegou aqui da Natália. Natália, bom dia. Oi, bom dia, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Vocês me ouvem, né? Sim. São duas perguntas, por gentileza. Na tabela 4, quando a gente olha ali as concessões sazonalmente ajustadas para pessoas físicas nos recursos livres, a gente vê uma redução no mês de novembro, depois de um período ali de certa estabilidade, né? Sendo que já estava tendo um ciclo de alta de juros. Eu queria saber uma análise sua, se a tendência é a gente continuar vendo um recuo agora que o ciclo se intensifica. E uma segunda pergunta em relação ao rotativo. Baldini, você comentou que o saldo diminuiu e a gente teve ali um aumento da taxa de juros, né? Eu queria uma análise também sobre né, esse contraste, porque a gente vinha falando até da questão, por exemplo, desde que foi implementado ali o muro inglês, que os dados também consideram estoque e tudo mais, mas a gente vê o saldo diminuindo, ainda assim as taxas de juros aumentando. São essas duas questões, por favor. Ok, obrigado, Natália. Bom, sobre as concessões, é difícil, não é a atribuição aqui da nossa divulgação, né, fazer as projeções, vocês sabem, né, mas algumas coisas que a gente pode comentar são que, assim, primeiro, em relação os dados, tanto os das concessões quanto as variações dos saldos, ah, parecem mostrar que existe uma tendência de estabilização do crédito, ou de desaceleração, talvez, né, talvez seja mais correto dizer. Por exemplo, você vê que o crescimento em 12 meses do saldo total de crédito, né, foi de 10,6% no mês passado, foi de 10,7% nesse mês. Se você fizer essa continha de junho para cá, está oscilando ali num intervalo muito pequeno, né? 10,4, 10,6, 10,7, 10,6, 10,7, assim, né? Tá parecendo que essa, essa evolução aí ao longo do tempo tem se estabilizado. Deixa eu olhar uma tabela aqui que eu tenho dados mais, quando tem uma série maior, tem essa conta feita por um período maior, só um pouquinho. Assim, antes, né, então, em junho, o crédito em 12 meses cresceu 10,4%. Nos meses anteriores, né, de julho do ano de 23 até maio de 24, o nível, você vinha de uma desaceleração ao longo de 2023, né, de junho para julho, né, caiu de 10,3 para 9,6, aí foi caindo 8, chegou a 8% em 12 meses, 7,8% em 12 meses em janeiro, aí voltou a acelerar, acelerou até 10 e pouquinho, né? Mas a gente tem notado, então, aparentemente, nesses últimos meses, um crescimento um pouco mais forte do que tinha no início do ano, do que tinha no final do ano passado, mas agora não mais crescendo. Desde junho, né, a oscilação foi um nível de uma taxa de crescimento aí bem próximo, bem um intervalo com uma variação muito bem pequena. As concessões, né? Então, elas mostram, se você olhar o acumulado nos últimos 12 meses em relação aos acumulados de 12 meses atrás, as variações são importantes, tem crescimentos grandes, bem mais expressivos, e mais os dados na margem, os dados na variação mensal mostram né, ou recuo, na maioria dos casos, ou uma tendência também de estabilização. Então,
isso não é uma projeção, mas o que os dados demonstram, os dados ocorridos, é que até aqui houve uma desaceleração do crédito. Isso acho que é o que a gente pode comentar. Em relação ao cartão rotativo, né, o cartão de crédito e o rotativo em particular, em relação à taxa de juros, eu não saberia comentar. As políticas de taxa de juros são complicadas, elas são complexas, porque o cartão de crédito envolve uma variedade grande de formas de uso, né? Você tem o cartão rotativo, você tem os parcelamentos sem juros, você tem os parcelados com juros resultantes de operações que inicialmente foram rotativas e depois precisaram ser parceladas. O produto em si é um produto complexo e vamos dizer, a precificação dessas operações é complexa também e ela incide, digamos, sobretudo, vamos dizer, ela é aplicada de alguma maneira pelas instituições financeiras nessas operações de cartão rotativo. A gente, abrindo parênteses, a gente sempre chama, né, não à toa, a gente sempre chama atenção de que essas taxas dessas operações são muito altas e o tomador de crédito, as famílias, os consumidores devem buscar outras formas de crédito, devem evitar fazer pagamentos parciais da fatura, deixar de pagar a fatura, né? O ideal é que sempre que possível o consumidor faça o pagamento, faça a quitação integral da fatura para evitar a taxa que aqueles saldos fiquem rodando com uma taxa de juros muito elevada. Mas, voltando, né, fechando parênteses, e aí fazendo agora um comentário em relação ao humor inglês, né, a Lei 414.690. Aquela lei determinou, então, que os saldos, que os juros acumulados, juros mais encargos financeiros acumulados nas faturas de cartão de crédito, né, nas dívidas de cartão de crédito, em relação aos valores inicialmente financiados, essa relação não pode ser superior a 100%. Né? Então, o que acontece é que, vamos dizer, as taxas de juros são superiores a 100% ao ano. Então, se as operações seguissem um curso normal, né? Assim, as pessoas, imaginando alguém que fique endividado e que deixe de fazer os pagamentos ou que vá rodando essa dívida ao longo do tempo, né? Verdade que já existia uma outra regulamentação, né, de 2017 que impedia a permanência no crédito rotativo além de 30 dias. Mas saía do rotativo, ia para o parcelado, e no parcelado, vamos dizer, eventualmente os juros iam se acumulando e a lei agora recente, o que ela disse é que não pode, esses juros acumulados não podem passar de 100% do que foi inicialmente financiado. Então, acho que a gente entende que acontece é que você tem uma necessidade, um incentivo maior para que essas operações, para que saldos devedores de cartão de crédito sejam parcelados. Uma situação que existia antes, né? A gente vai falando aqui, a gente vai percebendo parece que uma inconsistência aí. Você tinha cartões, você tinha uma regulamentação que exigia, que limitava a 30 dias, né? Limitava a um mês a permanência no cartão de crédito rotativo. E agora você tem uma outra regulamentação, uma lei, né, que exige, que impede o acúmulo de juros além de 100%. Mas antes, existia a situação, por exemplo, de um devedor que simplesmente não pagava. Né? Ele tinha que, depois de um mês, a dívida dele teria que ser parcelada. Mas para parcelar, ele tem que continuar pagando. Se ele deixou de fazer um pagamento, se ele não faz o pagamento mínimo, o saldo ele permanecia, digamos, com ele não tinha como ser parcelado, porque ele podia ser parcelado, mas sei lá, a taxa de juros permanecia e o saldo continuava crescendo. O saldo devedor dessas operações continuava crescendo. Então, o que existe agora é vamos dizer, uma necessidade maior, os casos é mais necessário agora pela legislação que esses saldos sejam parcelados e isso faz
isso explica, né, a gente supõe, que vamos dizer, os saldos deixem de permanecer no rotativo como ainda permaneciam um pouco, eles passem de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva para o saldo do cartão parcelado. Isso é o que explica, então, essa diferença na evolução do saldo, uma redução no saldo do parcelado, do rotativo, perdão, no crescimento no saldo do parcelado. A gente nota que, vamos dizer, eu estive olhando isso aqui, só de eu ver, acho que em algum momento do ano passado, olha, até outubro do ano passado, o saldo do rotativo era maior do que o saldo do parcelado. Claro que isso não tem, isso é só uma comparação, não há nada de científico nisso. Mas a partir de novembro, então, né, o saldo do cartão parcelado se tornou mais alto do que o saldo do cartão rotativo. Isso, sim, sugere uma certa mudança de comportamento. É verdade que o saldo do rotativo já vinha se reduzindo, né, eu acho que desde fevereiro do ano passado. Me lembro que o Fernando comentou isso, acho que em alguma nota anterior, que o saldo do cartão rotativo atingiu um valor máximo em fevereiro de 2023. E desde então ele vem se reduzindo, né? Eu mencionei ali novembro do ano passado. A partir de novembro do ano passado, o saldo do cartão parcelado se tornou maior do que o saldo do rotativo, apenas intensificando essa tendência. Então, duas coisas, tá? Uma, a gente entende que a lei do muro inglês incentiva, dá um incentivo mais forte para essa migração do rotativo para outras formas de cartão, seja parcelado, seja para liquidação dos saldos, o que for. Mas, ao mesmo tempo, em função da regulamentação que existe desde 2017, né, o saldo do cartão rotativo já vinha se reduzindo. Tá? Então, eles tiveram alguma elevação no período de 2022, não sei, teria que analisar por quê, talvez relacionada de alguma forma à evolução da situação, sei lá, de crédito e de endividamento das famílias posterior à pandemia, não sei. Mas de qualquer maneira, existe uma tendência que vem desde antes já dessa legislação atual, mas que, com a legislação atual do mundo inglês, parece ter se intensificado. Tá bom, Natália? Acho que é essa a ideia. Me estendi demais. Obrigada. Mais alguma pergunta, Natália? Não, só isso mesmo. Obrigada. Tá joia. Sem perguntas até o momento. Renato, aguardamos um pouco? Sim, se quiser. Também. Acho que podemos encerrar, Renato. Ok? Alguma consideração final? Não. Dessa vez, votos apenas de um bom final de semana. E segunda-feira temos as estatísticas fiscais, tá? Para encerrar o mês e o ano. Ok? A gente se encontra, então, na próxima segunda-feira. Obrigado. Obrigada, Renato. Obrigada a todos e um bom dia. Ótimo.